Bom dia. O pastor Nataniel não está com cabelo branco, é o pastor Marcos que veio hoje. É bom estar de volta aqui com vocês, depois de tanto tempo que eu não estive aqui, né? Mas sempre a gente está perto, em oração, unidos na mesma fé. O pastor Nataniel hoje não está aqui porque ele passou a noite com os jovens. E eu sempre digo que não é dormir lá porque não dá para dormir com os jovens, a gente passa a noite. E eu não falei com ele hoje de manhã, mas eu acho que ele passou a noite com eles. Tem jovens da Cristo, tem jovens da Bom Pastor, tem jovens da Jesus lá no Recanto. A gente fez o nosso culto lá ontem à tarde com eles. E eles estavam bem empolgados, bem animados. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa. E para deixar o pastor Nataniel à vontade com os jovens, eu vim fazer o culto com vocês hoje. Na nossa equipe, a liturgia, a mensagem é comigo, na confissão de pecados a Jane, na leitura bíblica Juliane, na oração Norberto, na música o Paulo, o vinho da ceia hoje é uma oferta do Nilvo, na recepção por parte do departamento de recepção está o Marco, a Lídia, a Tássia, no departamento de evangelismo fazendo acolhimento também a Nessi Landim, o chazinho, o cafezinho, está correto aqui, é da Neiva Oliveira? Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada aqui, né? Tá certo? E a gravação do culto para colocar depois também na internet, para que outras pessoas possam acompanhar aquilo que a gente teve aqui agora. O pastor Renato fazendo hoje esse trabalho para a gente de novo. Vamos começar cantando a primeira canção do culto de hoje. A gente começa o nosso culto em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos confessar os nossos pecados. Humildemente, Senhor, me achego a Ti em oração com o coração arrependido para confessar os meus pecados. Sou um pobre pecador que diariamente faço coisas desagradáveis a Ti.
E são tantos pecados que não caberiam nessa folha. Tu me conheces bem e sabes tudo o que penso, o que falo, o que sinto, o que faço e o que deixo de fazer. Mesmo que eu tentasse esconder, não poderia te enganar, Pai. Peco dizendo coisas que não deveria, que saem da minha boca sem pensar. Me deixo levar por sentimentos de raiva, impaciência, magoando muitas pessoas que estão à minha volta. Tenho atitudes que não te agradam, que vão contra os teus ensinamentos, agindo de maneira impulsiva. Me omito de ajudar ao próximo, de levar a tua boa nova a quem não te conhece. Deixo de testemunhar as tuas maravilhas, o teu amor e a tua misericórdia. E peco também por pensamentos, que muitas vezes são incontroláveis e fazem um turbilhão em minha mente. Por isso te peço, Pai, perdoa os meus pecados. Tu entregaste teu único filho para que ele morresse em meu lugar, para que eu pudesse estar novamente em comunhão contigo. Dá-me sabedoria para conduzir a minha vida. Afasta da minha cabeça os maus pensamentos. Dá-me paciência para os momentos de tormenta e de dificuldade. Dá-me um coração novo para que eu possa testemunhar a tua maior demonstração de amor e que da minha boca saiam palavras que sejam agradáveis a ti. Mais uma vez te peço que perdoe todos os meus pecados e me mantenha na alegria da tua salvação. Em nome e por amor a Jesus, meu único Salvador. Amém. E a você que, junto com essa pequena oração de confissão, também se reconhece como completamente pecador, pecadora, dependente do perdão, do amor do nosso Deus, para você que confia no sacrifício de Jesus Cristo no nosso lugar, eu posso dizer com toda certeza, e para que você tenha alegria no seu coração e paz na sua vida, o teu pecado está perdoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês aqui podem se sentar. Tem um breve momento das crianças. A escolinha ainda está de férias, né? Mas eu gostaria de chamar as crianças aqui na frente para um pequeno momento de oração, de cântico. Quais são as crianças que estão por aí? Tem criança hoje? Tem, né? Vou sacanear o pastor com a câmera agora, né? Sair do lugar. O pastor vai ter que dar um jeito agora, né? Oi, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Soquinho aí. Essas crianças aqui são maiores, as minhas lá são menorzinhas, né? Vocês já estão grandes, estão quase do meu tamanho. Vamos cantar uma música juntos? Vocês já sabem ler, né? A maioria já sabe ou não? Está aprendendo? A letra está lá, ó. Lá em cima, vamos cantar juntos. Acho que você sabe. Agora funcionou. Demora, mas funciona. Vamos fazer uma oração juntos? Eu falo e todo mundo pode repetir junto com essa galerinha aqui, tá? Querido Deus, muito obrigado pela nossa fé e pela nossa família. Obrigado também pela tua palavra na nossa vida. Abençoa, por amor de Jesus. Amém. Eu fiquei sabendo que ainda não tem escolinha, mas tá para recomeçar, né? O pastor me deu um zum aí que acho que semana que vem, né? Já vai recomeçar a escolinha de novo. Então, hoje vocês ainda vão curtir o culto junto com a família aqui, tá? Depois vai ter um momento especial para vocês lá, para vocês ouvirem a Bíblia também. Certo? Obrigado pela parceria aqui. A leitura bíblica para hoje está escrita em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 4 a 15, onde lemos: Certa vez, Salomão foi a Gibeão
oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus oferta de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Até aqui esta leitura. A gente canta a próxima canção antes da gente conversar sobre esse texto.
Imagina que você ganhou de presente uma conta corrente especial. Gostam de presentes assim? Uma conta corrente é bom, né? A cada manhã essa conta acorda com um saldo. 86.400. Tá bom? Ou querem mais no presente? Não, 86.400 está bom, né? Só que não é permitido transferir o saldo para o dia seguinte. Não dá para passar ele. Você tem que usar todo ele no mesmo dia. E a cada final de dia o saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido usar, gastar todo ele. Se isso fosse verdade, o que você faria? Eu iria tentar usar o dinheiro todo naquele dia, da melhor maneira. Na verdade, a gente é cliente, todo mundo é cliente desse banco, entre aspas. E ele se chama tempo. Eu falei dinheiro agora, mas no início não tinha dito, né? Disse que era 86.400. A cada dia a gente ganha 86.400 segundos na nossa conta. E se a gente parar para pensar, o ontem é história, não volta. O amanhã é um mistério, a gente não sabe o que vai acontecer. E o hoje é uma dádiva. Até por isso ele se chama de tempo presente. É um presente de Deus para nós. Cada instante, cada segundo. E se o tempo presente é uma dádiva tão valiosa que a gente recebe, cabe a gente tentar usar da melhor maneira, administrar com sabedoria. Agora há pouco a Juliane leu para a gente um trecho do primeiro livro de Reis, que conta como foi que Salomão se tornou o homem mais sábio de todos os tempos, conforme a Bíblia. Davi, pai de Salomão, já havia falecido. Salomão é filho de Davi e Batseba. Salomão ficou com o trono. Quando a gente diz ficar com o trono, parece uma coisa boa, né? E cada um gostaria de ter o seu poder, a sua honra, a autoridade. É uma coisa boa, mas o poder que o trono traz também traz grandes responsabilidades. Quanto maior a sua função, a sua responsabilidade também é maior. E Salomão ainda era jovem quando ele assumiu essa liderança em Israel. Se a gente fizer as contas, dá mais ou menos uns 20 anos de idade. Guri. Conta o texto que Deus falou com ele num sonho. E aqui vamos fazer um parêntese, né? Porque hoje em dia muita gente diz que Deus vem falar no sonho. Mas a gente tem que ter em mente que Salomão está vivendo num tempo em que nem o Antigo Testamento ainda estava pronto. A revelação de Deus ainda não estava completa. E Deus muitas vezes se revelou através de sonhos. O anúncio para Maria, que ela ia ser a mãe do menino Jesus, o anúncio para o José, tantas outras formas. Deus usou essa ferramenta no passado. Mas quando a Bíblia está pronta, a gente já não tem mais novas revelações a serem feitas. Até o texto previsto para hoje, né, o dia da transfiguração e do batismo, escutem o que ele diz, escutem a palavra de Deus. Deus disse para Salomão num sonho, o que você quer que eu lhe dê? Essa é uma pergunta que parece o gênio da lâmpada, né? O gênio ainda dá 3 pedidos, aqui Deus está fazendo, o que você quer que eu lhe dê? Se Deus perguntasse isso para nós hoje, se de alguma maneira sobrenatural Deus viesse e fizesse essa pergunta para você, o que você quer que eu lhe dê? Qual seria a sua resposta? E se você vai pensar sobre isso, seja bem sincero, porque Deus conhece o coração da gente. Talvez nesses últimos dias, ou principalmente ontem, alguém diria, né, se Deus aparecesse ontem ou nessa noite, Senhor, faz passar esse calorão, tá ruim. A gente já passou uma onda de calor há tempos atrás aí e está de novo, né? Hoje promete ser um dia mais quente também como foi ontem. Talvez agora, na virada do ano, alguém pediu, Senhor, eu queria ter acertado na Mega Sena, isso ia resolver um problemão na minha vida, ia pagar todas as dívidas e ia sobrar ainda, né? Provavelmente a gente desejou no final do ano paz, saúde, alegria, amor uns aos outros, né? Coisas que a gente deseja nos festejos de fim de ano. E o ano ainda está começando, porque recém é carnaval, né? É na quarta-feira para frente que o ano começa. Salomão, o jovem Salomão, ele fez um movimento, e é um movimento que a gente precisa aprender com ele também.
ele primeiro reconheceu o amor de Deus que foi dispensado para ele mesmo e para sua família. No versículo 6, vocês vão lembrar que foi lido agora, ele começa a responder a pergunta de Deus. A pergunta é: o que você quer que eu lhe dê? E Salomão começa dizendo assim: Senhor, tu sempre mostraste grande amor por Davi, o meu pai, teu servo. E ele, Davi, era bom, fiel, honesto para contigo. Tu, Senhor, continuaste a mostrar a ele, a Davi, o teu grande e constante amor. E lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Todo pai quer que o filho siga os passos, né? A gente sempre imagina que a profissão do filho vai ser a mesma do pai. É besteira isso, mas o pai sempre nutre esse sentimento. Davi teve isso, né? O filho ficou no lugar dele. A primeira coisa que Salomão faz é reconhecer o amor e a misericórdia de Deus mostrados para ele, para sua família. 2 vezes no começo da resposta ele usa a palavra amor, para se referir à atitude de Deus para com a sua família. E a resposta continua no versículo 7. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e nem saiba governar. Não sei fazer isso. O que Salomão faz? Ele reconhece a incapacidade dele de cumprir sozinho uma tarefa tão grande, tão importante, de governar um povo tão numeroso como era o povo de Israel naquele tempo. Nota esse movimento: o amor de Deus, a incapacidade de Salomão, e depois de ter reconhecido esse amor, confessado diante de Deus o amor recebido, reconhecido que ele não tinha condições de cumprir a tarefa sozinho, aí ele faz um pedido no versículo 9. Me dá sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Diz a Bíblia que Deus se agradou do pedido de Salomão, porque o pedido não foi egoísta. A gente normalmente pede coisas para nós mesmos, essa é a nossa natureza. Mas porque Salomão não pediu benefícios para si, mas ele pediu algo para que ele pudesse cumprir melhor uma tarefa que Deus tinha dado para ele: cuidar e governar o povo. Diz a Bíblia que Deus resolveu dar a sabedoria que o rei tinha pedido e deu ainda mais. A bondade de Deus extrapolou. Deus deu a ele o que ele não tinha pedido. Salomão foi rico, teve honras, mais do que qualquer outro rei. E aí, se a gente parar para pensar no pedido que nós faríamos, aquele que eu falei antes no começo da mensagem, será que Deus se agradaria assim também do nosso pedido? O nosso pedido também é para que outros sejam beneficiados através do nosso pedido, ou ele é mais meu, centrado no eu? Olhando para esse texto, estudando ele, me parece que Salomão já teve um tanto de sabedoria quando ele pediu sabedoria para Deus. Quem sabe o nosso pedido, nesse ano que está começando depois do carnaval, né, que até agora era férias, esse nosso pedido poderia ser também sabedoria para administrarmos da melhor maneira o tempo presente que Deus nos dá. A cada dia, cada instante. Eu sei que eu falo por mim, a gente se preocupa tanto com o futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer, ou às vezes se prende tanto no passado, que não vai voltar mais, e a gente deixa de aproveitar e de desfrutar o tempo agora, presente, o segundo de agora. E mais, a gente pode pedir sabedoria para aproveitar bem todas as oportunidades que vão surgir na nossa vida, nos próximos dias, nos próximos meses. Sabedoria para agir com justiça diante de tanto problema que vem se apresentando ao longo de mais um ano que está aí na frente. Mas é um ano que a gente está recebendo como graça de Deus, como um presente. Cada segundo é um presente. Quando a gente compreende o tempo, aqueles 86.400 segundos de cada dia, cada um como um presente de Deus, convém também que a gente peça sabedoria para usar, para cuidar e administrar bem esse tempo. No mesmo movimento do Salomão, a gente precisa reconhecer o amor de Deus na nossa vida ao longo do tempo, reconhecer e confessar a nossa incapacidade de cumprir
com as nossas tarefas diárias sozinhos e pedir a Deus sabedoria no uso, na administração do nosso tempo. Eu trouxe aqui um pote. Eu imagino que muitos de vocês já tenham visto esta ilustração que eu pretendo fazer. Mas a gente aprende pela repetição também, né? E eu vi essa muitas vezes e aprendi, então eu quero ensinar para vocês também, para vocês poderem usar um dia com alguém. Esse pote aqui, de vidro, poderia ser o tempo que a gente tem a cada dia, os 86.400 segundos. Cabem aqui dentro, tá? E essas pedrinhas que eu trouxe aqui, tem umas pedrinhas aqui na minha mão, são as tarefas que a gente precisa cumprir no dia a dia. O uso desses 86.400 segundos. E aí vai as tarefas aí, umas maiores, outras menores. Algumas são bem pequenininhas, mas a gente tem que ir preenchendo, né? Com tudo que a gente faz no dia a dia. O que são tarefas que vocês fazem? Fazer a janta, escovar os dentes, lavar roupa, lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. Fazer a janta, levar o filho na escola, buscar o filho na escola. Essa é uma fase nova para mim, eu estou um tanto apavorado com isso ainda, né? Começou essa semana que passou agora. E aí vai, vamos colocando tudo dentro do vidro, não pode ficar nada fora. Só que tem essa pedra maior aqui. Essa aqui representa Deus na vida. E aí eu também tenho que colocar aqui dentro. Só que não vai fechar a nossa conta, né? Alguma coisa deu de errado. Como é que Deus não vai caber dentro da vida? Tem algum jeito de fazer essa pedra grande caber aqui dentro? Tem, né? Muitos de vocês já viram isso. Melhor é... Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Ó. Deus está entrando aqui. E aí as tarefas vão. Escovar os dentes, fazer a janta, ir para o trabalho, levar o filho na escola, buscar o filho na escola, escutar as reclamações da professora. Tem também, né? Faz parte. Lá? Como é que é? Lavar a louça de novo. A louça é umas 3 vezes por dia, né? Mais ainda. Você vê que está cabendo todas as pedrinhas aqui, ó. Entrou? Dá certo. A gente só age com sabedoria quando a gente coloca primeiro a pedra principal. A Bíblia chama Jesus de a pedra principal, a pedra angular, a mais importante. Tendo Jesus com a gente, todas as outras tarefas elas acabam se acomodando dentro do nosso tempo. Se a gente deixar para colocar Jesus no final, não vai dar. Jesus precisa entrar no começo. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele mesmo, o nosso Deus, vai nos dar sabedoria e condições para nós cuidarmos bem das outras atividades. Aquelas que também são importantes, que a gente faz a cada dia. Agora, se você está vendo tudo isso e está se perguntando, mas pastor, eu não consegui fazer isso nos últimos tempos, eu me peguei, estou confuso, né? Me peguei tão rodeado com as tarefas que Deus sempre entrava só no final do dia. Ele ficava, às vezes nem entrava. Se você não conseguiu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, eu quero que você preste bem atenção no que diz o versículo 14 do trecho que a gente leu. Diz assim, ó, era Deus falando com Salomão, tá? Se você me obedecer e guardar as minhas leis, Deus está dizendo para Salomão, se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Conseguiram prestar atenção nessa frase? Se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu vou lhe dar uma vida longa. Esse como fez Davi, vejam só como é que funciona o perdão de Deus. Quando Deus perdoa, Ele não fica mais remexendo e remoendo no passado. Vocês conhecem a história de Davi, não conhece? Alguém nunca ouviu falar de Davi? Todo mundo já ouviu, né? Davi, um rei do Antigo Testamento. Um rei muito querido, muito amado, fez um grande trabalho, mas Davi pisou na bola algumas vezes. E numa delas foi quando ele conheceu a mãe do Salomão, a Batseba. Lembram disso, né? Davi se apaixonou
pela mulher de um alto oficial, comandante do exército. E ele quis roubar a mulher do seu marido. E ele fez isso. E fez mais ainda. Mandou colocar o Urias, o marido da Batseba, lá na frente de batalha para que ele morresse logo. Tirou, eliminou o problema da vida dele. Davi pecou. O pecado de Davi foi sério. E foi tratado por Deus com a seriedade que cada pecado merece. A Bíblia conta que Deus mesmo mandou um profeta, o profeta Natã, foi falar com Davi e fazer com que ele reconhecesse esse erro. Colocar diante dele, olha, você está errado, isso aqui não foi certo. E o interessante é que Davi reconheceu. Davi disse na mesma assim, realmente eu fiz, isso me entristece muito. Aquilo mexeu com ele de uma maneira. E depois de Davi ter se arrependido, ter confessado o seu pecado, o profeta Natã disse, olha, fique em paz, o teu pecado está perdoado. Vai ter uma série de consequências, porque os pecados trazem consequências. As ações que a gente faz têm consequências no dia a dia. Mas fique em paz com Deus, porque o teu pecado está perdoado. E agora não precisa mais ficar relembrando e remexendo no passado. Agora que Davi já não está mais no reino, Davi já está com Deus, ele é lembrado como alguém que obedeceu e guardou as leis e os mandamentos de Deus. Não porque ele era perfeito, porque ele não era. Mas porque recebeu o perdão que nos declara justos e santos diante de Deus. Consegue entender essa diferença? Davi não era perfeito, mas Davi recebeu a perfeição de Cristo na sua vida quando creu. Por isso, Deus, ao se lembrar de Davi, diz, ele guardou as minhas leis e os meus mandamentos. Não porque fez tudo certo, mas porque creu em Jesus e depositou a sua confiança em Jesus. O nosso pecado, que se manifesta de tantas maneiras diferentes ao longo de cada dia, esse pecado também é muito sério. E Deus continua fazendo com que profetas, anunciadores da palavra, denunciem o erro e apontem para o único que pode salvar. Denunciando o erro, anunciam Jesus Cristo. Que eu sempre digo, com Deus, pecado confessado é pecado perdoado. É dívida que está riscada do caderno. É sempre verdade que muitas consequências dos nossos erros continuam, como continuaram na vida de Davi, da sua família. Teve uma porção de problemas que desencadeou-se com essa relação desaprovada de Deus. Mas o rei conseguiu viver os seus dias com a certeza de que Deus tinha perdoado ele, que ele estava em paz com o Deus Todo-Poderoso. E se a gente não conseguiu colocar Deus em primeiro lugar, até aqui, o que a gente pode fazer? O mesmo movimento. A gente confessa isso a Deus, coloca esse lamento diante de Deus em oração e pede o seu perdão, porque com certeza Deus está pronto a perdoar e nos acolher sempre num recomeço, nos dando uma nova oportunidade de colocar de novo a primeira pedra, a pedra maior, a principal, Jesus Cristo na nossa vida. Se ao longo desse ano a gente conseguir viver todo ele, nós vamos ter 365 dias, que multiplicados por 86.400 segundos de cada dia, dá um valor de mais de 31 milhões de segundos. Tudo isso creditado na nossa conta. Mas a gente só vai aproveitar bem, só vai fazer bom uso desse tempo, se nós colocarmos a primeira pedra, a pedra angular, em primeiro lugar. Agora que a gente vai de fato começar esse ano, eu sempre digo nas viradas de ano, olha, todo ano novo a gente vem com uma série de expectativas e faz uma série de planos, promessas às vezes, para nós mesmos, esse ano vai acontecer tal e tal coisa. A verdade é que todo ano que muda, se renovam as expectativas e coisas boas e ruins vão acontecer. As ruins, como as que a gente vê todos os dias, e de má notícias a gente já sabe, está cheio de saber, as ruins vão nos lembrar que essa vida que a gente está vivendo, ela não é perfeita. Que essa aqui não é a nossa casa definitiva. Os problemas, os sofrimentos que vão acontecer ao longo desse ano,
as guerras, os rumores de guerras, as pandemias que vão e vêm, tudo isso vai nos lembrar de que Deus tem um lugar incomparavelmente melhor, preparado para cada um de nós que crê no nome de Jesus. As coisas ruins precisam nos lembrar disso. Esse não é o nosso lugar. A gente está aqui, mas a gente tem a expectativa de um reino perfeito que está para vir. Ao longo do ano também vão acontecer coisas boas. E as boas vão nos mostrar que, mesmo vivendo nesse mundo difícil, é possível desfrutar desde agora da companhia e da maravilhosa graça que o nosso Deus e Pai tem para nós. Eu acredito que a gente pode pedir também para Deus sabedoria para viver bem todo esse tempo que Deus tem nos dado. E talvez o primeiro passo seja tomar uma decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Porque eu sei que vocês conhecem uma palavra da Bíblia que diz assim: põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça e... como é que continua? Vocês sabem, viu? Todas as outras coisas. Você coloca primeiro Deus. E todas mesmo. Aquelas que você quer e aquelas que você não quer. Aquelas que você pensa e aquelas que você nem imagina. Todas elas vão ser acrescentadas. No tempo de Deus, do modo de Deus. Porque não é como a gente quer. A gente ora sempre, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas às vezes parece que a gente ora dizendo a tua e no pensamento está dizendo a minha, né? Que o Senhor faça essa tua vontade, mas eu estou com várias vontades aqui que eu quero colocar em prática também. Que Deus abençoe a palavra no nosso coração. Amém. Para esse momento de final da mensagem, eu quero propor para vocês uma espécie de consagração ou de reconsagração da nossa vida, fazendo uso da palavra de Deus de maneira responsiva. Convido para nós de pé dizermos isso. São trechos da Bíblia aplicados à nossa vida, tá? Onde está escrito O é o oficiante, onde tiver escrito T é todos juntos que dizemos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e me dá uma vontade nova e firme. Renova em nós prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqueles que vieram preparados para fazer a sua oferta podem trazer diante do altar enquanto a gente canta a próxima canção.
A gente quer dar as boas-vindas para todos que estão conosco hoje, sempre de maneira especial se alguém está pela primeira vez. Alguém é primeira vez hoje? Todos já, pelo menos de segunda ou mais, né? É bom ter a companhia de vocês. Eu vou achar aqui os recados que o pastor Nathaniel me mandou. A gente já conversou mais, está mais para trás nas respostas aqui. Recadinhos dessa semana, tá? Como já falei no começo, os jovens estão participando do retiro, lá no Recanto Martim Lutero, desde ontem. Termina agora, logo depois do almoço. No próximo sábado, tem a escola de confirmandos. Eu acho que estão sendo retomadas essas atividades agora, né? Então, a partir das 8 da manhã, a escola de confirmandos no sábado. Também no sábado, às 2 horas da tarde, o departamento de recepção. Cada um que participa desse departamento vai ficando com os ouvidos ligados aí. Eu acredito que isso esteja na agenda impressa, ou não tem agenda impressa esse ano? Tem, né? Então, está na agenda de vocês. Também no sábado, às 18 horas, o grupo de jovens. No próximo domingo, antes do culto, já um pouquinho mais cedo, a escola de confirmandos também tem sua aula, né? Acho que daí é o primeiro ano, né? É ainda nesse sistema? Acho que sim, né? O primeiro ano era no domingo e o segundo ano era no sábado. Deve ser. Se não for, vocês perguntam para o pastor Nathaniel, tá? Pode ser que eu estou fazendo bagunça aqui. E domingo de manhã, como sempre, tem o nosso culto, 9 horas da manhã, e aí já com escolinha bíblica. O pessoal já vai estar preparado na escala para fazer isso também. E o pastor escreve aqui que os estudos para a recepção de novos membros também vão retomar essa semana, e aí o dia e o horário é para combinar diretamente com os líderes desses estudos, são os mediadores, né? E ele termina dizendo, acho que é isso. Né? Se a liderança tem mais alguém, mais alguma coisa que precisa ser lembrado? Não. Recados são sempre assim, né? A gente, quando não é o pastor local, a gente fica meio perdido, porque não sabe da organização, né? Então a gente... No finalzinho, né, vai ter o chazinho, o café, a Neiva que preparou pra gente, né? Todo mundo está convidado. Lá no salão ainda, funciona assim? O costume é o mesmo, então, não mudou muita coisa. Quero convidar todos para a gente se colocar de pé e o Norberto nos conduz em oração. Oremos. Todo-Poderoso Deus, gracioso Pai, o Teu infinito amor e bondade para conosco, em contraste à nossa condição miserável de pecado, não consegue entender toda a Tua grandeza. E tentamos Te medir com a nossa régua de curto alcance. Em nossos diálogos e ações diários, nem mesmo percebemos o quanto somos desfocados, supérfluos, superficiais, muito frágeis e distantes da Tua majestade. Não damos o valor ao Teu real tamanho, o infinito. Mas mesmo assim somos cheios de orgulho, vaidade, filosofias. Imaginamos conhecer tudo, o próprio universo. Dizemos que vivemos no auge da tecnologia de tal maneira que talvez fôssemos capazes de viver por nossa conta, fazendo de conta que não somos total e infinitamente dependentes de Ti, querido Pai. Nossas palavras parecem mais uma confissão de pecados, mas não. Já nos confessamos hoje e recebemos a graça do Teu perdão. Na verdade, é uma exposição da nossa fragilidade e um pedido de ajuda. O que lhe pedir, Senhor? Queremos seguir o exemplo de Salomão, que escolheu pedir inteligência e discernimento não para proveito próprio, mas para poder, como teu servo, prudentemente julgar o teu povo, ser útil para a tua obra. Assim como ele, queremos pedir inteligência, não para julgar o nosso próximo, mas para com humildade e discernimento viver o nosso dia a dia, entender quem realmente somos e para o que aqui estamos, e assim podermos de fato agir para com os nossos semelhantes de maneira efetiva, persistente, levá-los ao conhecimento do Teu Evangelho. Amado Pai, hoje ainda se faz necessário que as pessoas tenham a liberdade e o direito de estudar com disponibilidade a todos os conhecimentos.
não bitolados aos interesses dos detentores do poder neste mundo e os seus planos malignos. Por isso pedimos pela tua proteção a educação em todos os níveis, escolas públicas e privadas, universidades públicas e privadas, entre estas a UBRA, que auxilia na formação de mais pastores. Em especial abençoa o trabalho do capelão, nosso irmão, o pastor Renato Hennisch. Senhor, entregamos em tuas poderosas mãos todas as nossas necessidades terrenas, em especial a nossa saúde. Proteja e fortaleça. Encoraje e recupera cada um dos nossos irmãos da congregação e amigos que estão com a sua saúde abalada. Conforta os enlutados, que eles possam suportar a perda e aguardar o reencontro feliz junto a ti na vida eterna. Amado Pai, aceita a oferta de cada um que hoje trouxe a sua. Orienta e ilumina as pessoas que irão colocar essas ofertas no trabalho do teu reino e que possam trazer mais pessoas ao conhecimento do teu Evangelho Salvador. Bondoso Deus e Senhor, através de Jesus Cristo, providenciou um banquete. A Santa Ceia que iremos receber em seguida e que ela seja para fortalecimento da nossa fé e o perdão dos nossos pecados. Pedimos e agradecemos em nome do nosso amado Senhor e Salvador, o teu Filho Jesus Cristo. Amém. E assim como nós estamos, quero convidar a todos para dizermos juntos a oração que Jesus nos ensinou para falar com o nosso Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus sabia que os seus discípulos teriam dificuldades para lidar nesse mundo, dificuldades de sabedoria para saber discernir entre o bem e o mal, e por isso ele deixou também uma ceia especial, onde o próprio corpo e sangue de Jesus é oferecido a nós no pão e no vinho. O nosso Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória minha. De maneira semelhante, também depois da ceia, ele pegou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebam, todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Façam isso sempre que vocês comerem e beberem em memória minha. Que a paz do Salvador Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Vocês podem se sentar. Conforme o costume da congregação, a gente vem receber o corpo e o sangue de Jesus, junto com o pão e o vinho. Alguém passa? Tânia, né? Isso.
Tá bom. Chegando ao finalzinho de mais um culto, Deus quer nos enviar, e eu peço que vocês, quem puder, fique de pé de novo, para a gente aplicar na nossa vida essa palavra de Deus, porque o culto, eu brinco, não termina quando acaba e não acaba quando termina. O nosso culto continua no dia a dia, por onde quer que a gente ande. Deus é amor, aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. E para a gente viver esse amor no dia a dia, só mesmo com a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Última canção do nosso culto. Acredito que seja até legal cantar de pé, aí, né? Vocês gostam também? Cantamos e nos despedimos. Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisita a terra, gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra-racional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Todos por Cristo por nós, todos por Cristo por nós.
vida me acende.